Irmão, minha amada irmã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus continue reinando sobre nossas vidas. Amém? Quero agradecer a Deus novamente por mais essa oportunidade. Assim quero fazer por todos os dias de minha vida em que Ele me conceder. Por isso, sou completamente grato a esse Deus e diante desse Deus tenho me colocado e apresentado, colocado meus agradecimentos e minhas petições, assim como todos nós podemos também e temos a liberdade de assim o fazer, tendo consciência de que esse Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Eu quero passar aqui nesta manhã, dar continuidade a essas lições deixadas no Getsemane, as 9 lições de Jesus no Getsemane. Primeiro, então nós sabemos que é necessário orarmos. O primeiro tópico que nós tivemos, orarmos. O segundo, nós precisamos entender que não podemos nos isolar, temos que abrir os nossos corações primeiramente para o Senhor. E o terceiro tópico, onde nós estamos concluindo hoje, que é derrama a sua alma diante do Senhor, derramar a sua alma, derramar a alma diante de Deus. Estes foram os ensinamentos deixados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a você que tem sido constante, que tem me apoiado, que tem me acompanhado. Eu quero dizer que estou orando pela sua vida, em nome de Jesus, embora talvez você seja aquele que não conheço, e a você que conheço, meu forte abraço, onde você sabe como a pessoa que sou e do jeito que vivo, primeiramente para agradar a esse Deus, servir a esse Deus e ser exemplo para o local onde eu moro. Amém? E pedir a você que ainda não se inscreveu, que você possa me ajudar a se inscrevendo, ou então compartilhando. Talvez você não vai até o fim, mas que você possa fazer isso em nome de Jesus. Você estará ajudando alguém que é totalmente grato e que quer que seja mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra dele. Talvez você pode pensar que o que estou a falar aqui possa não surtir efeito, mas há sim a necessidade de falarmos desse Deus, de mostrarmos o que Ele pode fazer, sendo que o que tinha de ser feito, Deus, Ele já fez todas as coisas. Então, nessas lições, os exemplos deixados pelo nosso Senhor Jesus, no terceiro tópico está, então, a lição derrama a tua alma diante de Deus. Você fazendo isto, você estará fazendo diante de alguém que pode fazer, que tem o poder de mudar o quadro da sua história. Querendo você, pode se conscientizar que Ele está pronto para fazer por você. Amém? Eu tenho lido o texto a cada dia para que fique gravado em nossos corações no texto em que estou me referindo, que estou passando aqui a cada dia, passando assim por etapa, para não ficar longo como estava fazendo, procurando me ser o mais rápido possível, e mesmo nesse rápido eu
tenho chegado aos 18 minutos, 20 minutos, mas é um tempo muito precioso para mim em poder falar dessa verdade que transforma, dessa verdade que muda, dessa verdade que nos dá confiança, que nos garante uma vida eterna. Então, as 9 lições de Jesus no Getsemane, as 9 lições, que tem oração, mostra que as 9 lições contidas no Getsemane de Jesus, então mostra que precisamos continuar, seguir o exemplo de Jesus, orando, orando, e também colocando ali, alcançando, ter um propósito, porque foi com propósito que ele assumiu aquela cruz, e nós sabemos que também nós temos um propósito de contribuir, de dar continuidade ao que esse Deus, pelo amor dispensado em nosso favor, enviou o seu Filho. E esse que estava no Getsemane, certamente é o Senhor que continua em nosso meio. Amém? Louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor, eu vou reler para concluir o que ontem, no momento em que estava falando, o telefone ele caiu, tá? O telefone caiu e eu não concluí, mas faz parte e talvez possa ser para que viesse a entrar, porque até então a primeira mensagem que estava trazendo chegou ali, ele não entrou e já mostrou que não tinha mais espaço. Esse aqui é o telefone muito inferior ao que eu tenho e que está no conserto para que eu possa dar continuidade, mas mesmo assim com um tempo menor. Amém? Espero que você entenda o que eu estou falando, transmitindo ou compartilhando com você. Glória a Deus. Jesus no Getsemane. Está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 36, onde então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. É a orientação do Senhor. Ficai-vos aqui. Ele está mostrando a intimidade e que ele quer abrir o seu coração. E este é o momento o momento mais solene do cristão. Quando ele abre o seu coração diante desse Deus, ele rasgando o seu coração, ele chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então, nós já passamos pela lição, você querendo rever, você pode rever, que certamente você vai entender a profundidade dessa palavra, onde ele leva consigo mais 3, onde o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, sentir a presença do Pai, Filho e Espírito Santo. São 3. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai ali e vigiai comigo. Então ele está mostrando que nós podemos até mesmo convidar alguém para estar conosco. Eu posso até convidar e posso ter até mesmo uma boa convivência com quem ou com aquele que se diz que é cristão.
e posso me decepcionar pela atitude daqueles em quem eu possa depositar a minha confiança. Aqui não está referindo que Jesus se decepcionou ao convidá-lo. Aqui está mostrando que Jesus levou consigo, mostrando que ele, sendo Deus, deixa um exemplo para nós que precisamos de alguém que esteja com a vida compromissada, que esteja com a vida amadurecida, ou que esteja amadurecendo de uma forma, pela visão espiritual, você sabe discernir, e que o Senhor dos céus e da terra, esse Deus, possa nos conceder o discernimento e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus. Amém? Para os nossos corações. Então ele leva esses três. Então disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza. Ele abre. Talvez você seja aquele que está passando por uma situação e não se abre. E mesmo você se abrindo, talvez alguém não possa fazer por você o que você está sentindo neste momento. Mas existe um que tem o poder e pode fazer isso, como é o exemplo deixado pelo nosso Senhor Jesus. Eu quero passar, e muitas das vezes eu sinto-me que talvez eu não esteja sendo objetivo naquilo que quero passar para você, mas o meu desejo é de que você entenda que somente em Jesus você pode encontrar e não pode deixar guardado em seu coração aquilo que de fato e de verdade vai impedir de que você tenha uma vida de verdadeira comunhão com esse Deus. Então, o que eu tiro de lição para a minha vida? Então disse-lhe Jesus: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então precisa haver concordância, concordância entre aqueles que estão buscando a Deus, entrar em concordância. Você pode perceber que na maioria das vezes, quando você sente algo e que você tem a convicção de que está falando, de que Deus está tocando no seu coração, para que você possa fazer, que Ele está contigo. Então, por você ver uma pessoa que está servindo até, entre aspas, está servindo ao Deus que você tem a certeza e a confiança de que é o Deus que foi com Abraão, e você vê aquela pessoa, então vê como você está vendo e sentindo a presença desse Deus. E na verdade, aquela pessoa não está, ela pode até estar ali com você, mas não está tendo a mesma visão. Então falta concordância, está faltando a concordância nessa parte, para que o Senhor venha manifestar. Porque quando duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, principalmente a respeito do reino de Deus, meu amado, o que esse Deus pode fazer é muito grande, porque um com Deus é maioria. Nós temos exemplo de Geazi, do profeta Eliseu, aquele homem que foi necessário dispensar um exército para pegar, e sempre quando ia o Senhor, ele estava com seus ouvidos sensíveis e sempre ia por lugares em que o Senhor orientava para que ele não permanecesse naquele lugar. Mas ele não tinha quem estava ali com o mesmo pensamento dele, embora estivesse com ele. Um deles é o servo, que foi Geazi. Então nós temos que entender que há uma necessidade de amadurecimento espiritual cristão.
um crescimento espiritual, amadurecimento espiritual que agrade a Deus e que ao nosso lado possa ter essas pessoas que têm a mesma visão pela qual nós estamos sentindo a presença desse Deus. Amém? Por isso Jesus, ele mostra, ele fala aqui, ele orienta. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo... Olha, ele chama aqueles, os três. Ele chama os três. Com a alma angustiada, cheio de tristeza. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele chama aqueles três, para que ficasse ali com eles, com ele, e vigiar, né, comigo, com ele, para vigiar. Então, e indo um pouco adiante, deixando os três, onde ele estava, sabia que eram aqueles amadurecidos, estavam ali vigiando com ele, porque ele estava vigiando, porque ele estava, com certeza, precisando de ajuda. E então convida, e olha, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele sabia para o que veio. E, portanto, ele vai até aquele Getsemane, deixando essas lições para que nós venhamos não somente ouvir e falar, que bom, né, ouvir Jesus, mas o que ele espera é que eu e você venhamos a colocarmos em prática os seus ensinamentos. Eu quero referir também a este exemplo que foi também a vida de Jó. Jó passando por tudo aquilo que passou. Olha só, Jó, ele justifica as suas queixas. Jesus, ele chega, olha só, e coloca diante de Deus. Ele se prostra, ele abre a sua alma, a alma que estava cheia de angústia e dor, de tristeza. E Jó passando também, aí vamos ter um exemplo, tirar um exemplo aqui, da passagem da vida de Jó. Olha o que Jó passou, nós sabemos, você que conhece, que sabe, entende qual foi a vida que Jó levou, e sendo ele certamente um homem íntegro e que se desviava não se desviava nem para a esquerda nem para a direita, ali o Senhor dá testemunho daquele homem, então ele é provado, Deus dá testemunho, Jesus ele enviou, Jó ele dá testemunho. Então, só para entendermos o que eu quero mencionar aqui pela orientação desse Espírito Santo, desse doce Espírito, dessa doce presença desse Espírito Santo, para que você entenda a necessidade de colocar diante de Deus as suas aflições, os seus pensamentos, os seus desejos. Olha, então Jó respondeu e disse, no capítulo 6, no versículo de número 2 e 3,
Jó, ele vai mencionar as seguintes palavras, que Jó justifica as suas queixas. Jó justifica, porque ele tinha consciência, ele tinha a certeza de que estava vivendo uma vida de inteireza diante desse Deus, uma vida de integridade. É a confiança que precisamos ter. Se o teu coração não te condena, certamente Deus é maior do que o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Então Jó respondeu e disse: ó, se a minha mágoa retamente se passasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Jó passa por um processo de provação permitido por Deus, não sabendo que era Deus que estava permitindo dele passar por tudo aquilo ali. Mas ele permanece, ele olha, e em tudo Jó não pecou. Ali também nós vimos que Jó, ele foi aquele homem que, passando por tudo, e que ao perder tudo, ele estava sempre glorificando a Deus, porque Deus é quem tinha dado. Ele tinha conhecimento que não era dono de nada, mas no momento em que ele estava passando pelo que não estava entendendo o que se passava, e muitas das vezes não entendemos o que passa conosco, não entendemos, mas certamente é o Senhor nos moldando para que venhamos a nos amadurecer e termos experiência, adquirirmos experiência para compartilharmos com aqueles que não têm, talvez uma orientação. E esta palavra é justamente para isso, é para sermos orientados por esse Deus. Por isso Jó, ele chega a mencionar, não sei se você prestou atenção, olha, então Jó respondeu e disse, ó, se a minha mágoa retamente se passasse, se pesasse a minha miséria, juntamente se pusesse numa balança. Porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Mas, na verdade, nós sabemos que não estava sendo inconsideradas. Deus estava vendo que ele estava abrindo o coração com sinceridade, porque ele sabia o que estava passando. Ele sabia o Deus que ele servia, onde nós também precisamos colocar. E eu vou concluir aqui para que venhamos entrar no próximo tema, na próxima lição. Na próxima lição eu tinha anotado, e não estou me lembrando, mas amanhã, em nome de Jesus, intimidade com Deus, a intimidade com Deus. Então, para ter uma vida de intimidade, quem dera que se cumprisse o meu desejo. Ele, olha só, ele abre o coração, ele pôde fazer, mediante a consciência, a confiança, somada com a certeza do Deus que ele estava servindo. Então ele chega a mencionar, quem dera que se cumprisse o meu desejo. Ele tinha algo no seu coração,
o desejo, assim como todos ou cada um de nós temos o nosso desejo. E agora eu lhe pergunto, qual é o seu desejo? Talvez você somente deseja, mas você não busca, você não se esforça, você não entrega, você não deixa na mão daquele que pode todas as coisas. Você talvez não esteja fazendo isso, mas Jó, ele chega a dizer: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. Ele esperava, ele estava esperando uma resposta de Deus. E nós sabemos que lá no fim nós concluímos que Jó, ele chega a mencionar que conhecia a Deus somente de ouvir, porém os meus olhos agora te veem. Então, ele certamente teve o seu desejo realizado. Assim será com todo aquele que tem uma vida compromissada com o Pai. Eu quero agradecer a esse Deus e a você que tem chegado até o fim. Meu amado, o que você está desejando? Quem dera que se cumprisse o meu desejo. Quem dera que se cumprisse o meu desejo. É o que muitos estão pensando. Quem dera que se cumprisse os meus desejos. Mas não estão fazendo para que aquilo que deseja venha se tornar realidade. Jó não. Ele estava numa posição. Ele abre o seu coração. E o desejo dele foi cumprido. E ele, então, ele se declara como eu expressei. Quem dera se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. E Deus o concedeu, multiplicado. Amém? Que Deus possa abençoar você. Talvez você possa perceber que eu estou aqui bem cedo, que eu gosto de estar em oração. Estou com um pouquinho de sono, estou meio assim amolentado até mesmo para falar, mas em nome de Jesus espero que você tenha compreendido e que Deus esteja derramando as suas bênçãos, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e que você possa assumir um compromisso com esse Deus. Você desejando nos fazer uma visita, esteja conosco na primeira igreja batista aqui de Benfica, tá? Rua Henrique Dias, número 33, onde temos os cultos ali, às quinta-feira, hoje, sábado, o Amor Incondicional, que é um projeto elaborado com os moradores de rua, onde eles vão lá, recebem, tomam o seu cafezinho, cortam os seus cabelos, onde tem lá o meu amado, nosso querido e amado irmão Renato, que se dedica, ele dá o seu melhor para ver a alegria daqueles que gostariam de ter o seu cabelo cortado e tiveram. Até eu fui privilegiado. Glória a Deus. Amado irmão Renato, mais uma vez, tá bem? Deus te abençoe. E também tem o cafezinho que eles recebem, um pãozinho, tomam um banho e ali a igreja abre as portas para eles, para que eles possam desfrutar. E o mais importante de tudo é que eles ouvem a palavra de Deus. E muitos dali serão acompanhados pelo Amor Incondicional e são conduzidos para um centro de recuperação, onde tem a oportunidade de optar pela sua escolha, mediante ao que passou, esquecer o que passou e ter uma novidade de vida. Ali estamos lá colaborando, ajudando, o que tiver ao nosso alcance e pudermos fazer, certamente Deus nos concederá força para glória, honra e louvor a esse Deus. Então, o Instituto Ebenezer, que é o Centro de Recuperação, e também domingo pela manhã, às 8h30, a igreja se encontra aberta para a oração, você vendo a porta aberta, você desejando orar,
entrar para fazer a sua oração ou fazer o seu pedido, o seu agradecimento, o que o Senhor colocar no seu coração, você é convidado. Às 9 horas, você querendo permanecer, tem ali a escola bíblica dominical, às 10 horas o culto da manhã e retornando às 18 horas, a divisão em classes para os homens, que são sociedade masculina, e a eu confundo, MCM, Mulheres Missionárias, Encontro as Mulheres. Eu me confundo falar essas palavrinhas, vou ter que anotar. Da próxima vez eu não vou me enrolar assim não. 18 horas, se reúne, e estamos ali totalmente para aprender mais. E quanto mais aprendermos desse Deus, certamente seremos os mais beneficiados, porque iremos ter em nossos corações algo para passar para aqueles que, na verdade, almejam ter uma vida completamente aberta para esse Deus. Então, e 10 horas tem o culto da manhã, às 19 horas o culto da noite, e às 19 horas o culto da noite. E você querendo nos acompanhar pelas redes sociais, é a Primeira Igreja Batista de Benfica, o nosso pastor presidente Bruno, pastor Bruno Souza Melo, amém? E com os ajudadores, o vice-presidente, pastor José Augusto, pastor José Alexandre, Marcos Alexandre, amém?